Olá, pessoal. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Espero que tenham passado uma semana agradável, tranquila. Então, dando continuidade às nossas aulas, lembrando que a gente iniciou sábado passado. Então, esse sábado a gente já encerra antes das férias. Vocês vão ter um tempo de férias para descansar. E espero que vocês aproveitem esse tempo. Eu vou deixar um documentário sobre reforma psiquiátrica para vocês não assistirem hoje ou amanhã, enfim, para vocês se organizarem para assistir durante as férias. É um documentário bem forte, mas é necessário a gente assistir esse documentário para perceber como a saúde mental evoluiu, o cuidado em saúde mental evoluiu dentro do nosso país. E vocês vão perceber como que era ofertado esse cuidado antes dos anos de 2002, tá? Eu falo o ano de 2002 como marco, porque em 2002 surgiu a Política Nacional de Saúde Mental. Então, antes de 2002, esse paciente ele era tratado de forma igual, todos os pacientes eram tratados da mesma forma, eles não tinham a sua singularidade respeitada. Hoje eu sei que para tratar alguém com depressão é uma forma, para tratar alguém com transtorno bipolar é outra. Então, antes do ano de 2002, eles eram tratados todos de forma igual. E a gente, na área da enfermagem, a gente fala muito da singularidade do sujeito. É eu valorizar a singularidade de cada pessoa. Então, cada pessoa tem sua história, tem suas dores, tem suas marcas na alma que a gente precisa levar em consideração para ofertar um cuidado eficiente se falando de saúde mental, certo? Então, 2002, como a gente vai falar de saúde mental e cidadania nessa aula, em 2002 foi um marco no Brasil, porque a partir dessa data começou a valer dentro do território nacional a Política Nacional de Saúde Mental, que visava o quê? Que visa o quê? Visa a gente ofertar um cuidado mais humanizado e não tratar esse paciente como se ele fosse uma pessoa marginalizada. Então, surgiu os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que é uma forma muito humanizada de cuidar o paciente com transtorno mental. Ele vai ficar na sua residência e ele vai frequentar esse ambiente 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, depende da orientação do médico psiquiatra. Dentro desses espaços, ele vai desenvolver trabalhos com artesanato, ele vai participar de rodas de conversa, ele vai conseguir falar um pouco das dores que passa dentro desse corpo e dentro dessa mente. E isso é muito importante, porque é uma forma de cuidar e não trancar. Então, não vou aprisionar essa pessoa. Vou ensinar ela a reorganizar a vida de novo, depois de um trauma, depois de um transtorno mental. Então, esses espaços, eles são realmente muito terapêuticos, tá? São muito terapêuticos, porque quando a gente valoriza o fazer da pessoa, se falando de saúde mental, eu vou valorizar o trabalho que essa pessoa vai construir dentro do centro de atenção psicossocial, que vai aprender a fazer artesanato. Daqui a pouco a gente vai influenciar tanto essa pessoa que ela vai construir alguma coisa em forma de artesanato e vai vender e vai construir uma renda. Por mais pequena que essa renda seja, esse paciente com transtorno mental ele vai se sentir valorizado pela equipe. E isso é muito importante quando a gente fala de saúde mental. O paciente de saúde mental ele precisa ser motivado. E nós estamos aqui estudando para isso, para motivar essas pessoas a desempenharem um papel na sociedade. Um papel que antes dos anos 2002 a gente via como excludente. Essa pessoa ela não saía na rua, essa pessoa ela se escondia. Então hoje a gente entende esse cuidado como um cuidado mais amplo. Então hoje a pessoa sim, ela pode conviver com outras pessoas, ela vai conversar com outras pessoas. Transtorno mental não é sinônimo de incapacidade, pelo contrário, a gente consegue estimular essa pessoa a ser cada vez melhor, e isso eu quero que vocês deixem claro na mente de vocês,
que cuidar é libertar alguém. Então, se falando de saúde mental, quando eu cuido com empatia, com humanidade, quando eu estimulo a pessoa a praticar atividades físicas, a praticar atividades de artesanato, que nem é feito dentro do Centro de Atenção Psicossocial, que a gente chama de CAPS. Então, isso fortalece essa pessoa. E essa pessoa, ela consegue vivenciar momentos bem mais prazerosos do que antes de 2002, que não tinha política nacional de saúde mental. Certo? Então, antes dos anos 2002, a gente precisa falar sobre um exame que ele era feito de forma rotineira, que a gente chama de ECT, que na verdade é um exame que libera pequenos choques na pessoa, tá? Eles colocam eletrodos na região da cabeça e eles vão liberando pequenos choques. E esses choques, eles fazem com que a pessoa, ela entre em estado de convulsão. Então, esse é um exame que antigamente era utilizado para acalmar o paciente, totalmente agressivo. É um exame que beira a tortura, porque eles faziam esse exame sem anestesia, sem preparo, era como se fosse um castigo para a pessoa que vivia com transtorno mental e que ficava agressiva por algum motivo. Era como se fosse um castigo. E era utilizado de forma indiscriminada em todas as pessoas que viviam com transtorno mental que moravam dentro dos manicômios ou hospitais psiquiátricos, que é um local totalmente desumano para se viver. Hoje, a gente fala que esse exame ele é utilizado raramente. Se utiliza esse exame se realmente o paciente não responder a nenhum tipo de medicamento. E se for utilizado esse exame, ele vai ser um exame realizado dentro de um bloco cirúrgico com anestesia geral, com uma equipe multiprofissional auxiliando esse paciente, com psiquiatra, com enfermeiro. Então, é um exame bem mais criterioso hoje em dia. E se usa em último caso, tá? Que realmente a medicação, ela não funcione. Eu trouxe para vocês aqui uma imagem desse aparelho. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Aqui, ó. Então, esse aqui é um aparelho de eletroconvulsoterapia, o famoso ECT. É como se fosse um eletro. E aqui saem as ondas que são verificadas por esses eletrodos. Eu ainda acho que esse tratamento ele é agressivo, tá, pessoal? Então, por isso que a gente utiliza em últimos casos. Mesmo assim, eu acho que é agressivo, porque o que que ele faz? Quando ele libera esses choques na pessoa que vive com transtorno mental, ele acaba queimando alguns neurônios. Então, por isso que eu acho que ele é muito agressivo. Eu penso que daqui a uns anos ele não vai ser mais utilizado, porque o que que a gente percebe? Uma grande evolução no tratamento psiquiátrico. Então, tá surgindo medicações, daqui a pouco isso aqui não vai precisar mais, porque os medicamentos eles vão ser muito mais eficazes, tá? Eu trouxe também outra foto para mostrar para vocês como evoluiu o tratamento depois de 2002. Porque antes o paciente com transtorno mental realmente ele era tratado como um animal, tá? Hoje em dia ele tem outro cuidado. Ó, essa foto aqui. Essa foto foi tirada no Holocausto Brasileiro, que foi um grande hospital psiquiátrico aqui no Brasil. E olha a forma que eles eram tratados nessa época. A maioria das pessoas ficavam assim, nuas, dormiam no chão, não tinham nenhum tipo de cuidado humanizado, nenhum tipo de roda de conversa, nenhum tipo de atendimento psicológico. Realmente era um depósito de ser humano. E é esse documentário que eu vou deixar para vocês assistirem. É um documentário sobre o Holocausto Brasileiro e que vocês utilizem o período de férias realmente para assistir esse documentário e perceber e fazer um comparativo como evoluiu a saúde mental dentro do nosso país.
Porque tu imagina, antes as pessoas elas eram largadas à própria sorte, aqui dentro. Eles não tinham saneamento básico aqui dentro, eles faziam as necessidades no chão, em qualquer lugar, e ficava tantas fezes espalhadas por esses ambientes que eles acabavam pisando. Dentro desse documentário, inclusive no livro que eu li sobre o Holocausto Brasileiro, falam que muitos pacientes comiam as fezes dos outros pacientes. Porque tu imagina, tu vivia trancado, com um transtorno mental, não tinha nenhum tipo de apoio psicológico, e realmente tu vivia aqui dentro como se fosse um animal. E a gente sabe que nenhum animal ele merece ser tratado dessa forma desumana. Então, por isso que a política de saúde mental, ela vem como forma de empoderamento para a gente realmente lutar por essas pessoas e ofertar um cuidado digno, porque todo mundo merece realmente ter um cuidado digno e um cuidado humano. Por isso que a gente estuda para melhorar a vida das pessoas. Situação que aqui não era vivenciada. Então, por isso que eu falo que cidadania e saúde mental está muito ligada à Política Nacional de Saúde Mental, que surgiu em 2002. Então, hoje a gente tem residenciais terapêuticos também, que são as pessoas que saem dos hospitais psiquiátricos e vão residir numa casa com outras pessoas com transtorno mental, mas não tem essa aparência asilar, que eu falo. É um cuidado mais humano, um cuidado mais familiar. As pessoas vivem como se fosse realmente uma família. Então, também tem esses residenciais terapêuticos, que é uma outra forma de cuidado em saúde mental que a gente tem hoje em dia aqui no Brasil. Então, eu falei dos CAPs, que são centros de atenção psicossocial, tem os ambulatórios de saúde mental, tem os residenciais terapêuticos em saúde mental. Então, a gente tem várias possibilidades para tratar esse paciente hoje em dia de forma mais libertária, que ele consiga ser protagonista do seu tratamento. Então, isso é bem importante a gente contextualizar, tá bom? Então, essa a nossa aula sobre cidadania e saúde mental. De novo, eu me mantenho à disposição de vocês. O que vocês precisarem, podem entrar em contato comigo. A gente vai conversando. Eu recebi várias mensagens de vocês fortalecendo essa metodologia de aula, de eu gravar as videoaulas. Vocês vão assistir, vão anotar e vão tirar as dúvidas comigo pelo chat do AVA. Então, vamos manter assim. Sempre vou tentar trazer situações e conteúdos além do que está no polígrafo, tá? A gente vai conversar muito além do que está no polígrafo para realmente construir um cuidado tão bonito em saúde mental, porque a gente precisa. E as pessoas que vivem com transtorno mental, elas também precisam muito desse cuidado, tá? Então a gente vai conversando, vamos trocando experiências, e eu tenho certeza que o nosso componente vai ser cheio de discussões, e vocês vão sair desse componente com outra visão em relação à loucura, entre aspas, e em relação à saúde mental, tá bom? Então, um beijo, fiquem bem e qualquer coisa eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Obrigado.